E se eu dissesse para vocês que houve uma guerra mundial anterior à Primeira Guerra Mundial e travada na China, o que vocês achariam disso? Bem, apesar de não ter sido exatamente isso, eu vou contar para vocês um pouco da história de uma guerra que honestamente é muito pouco compreendida, muito pouco explicada também, né? Que é algo que entrou para a história com o nome de Levante dos Boxers, ou pesquisando em inglês, vocês podem procurar por Boxer Rebellion, né? E daí já começa por esse nome muito estranho, né? Levante dos Boxers, Rebelião dos Boxers. Como assim uma revolta feita por pessoas que são boxeadores? Não faz muito sentido, né? Mas na realidade isso tem a ver com muitos contextos que eu vou passar alguns para vocês. Esse levante acontece entre setembro de 1889, quer dizer, 1899 e 1901. Né? Setembro de 1901, então são quase 2 anos que rola essa revolta. Mas para ela ter acontecido, tem algumas razões por trás, né? Até chegar o momento que eclode essa guerra. E essa guerra conta com dois exércitos muito interessantes, sabe? De um lado, as forças que inicialmente são de algo que é definido como os punhos harmoniosos dos justiceiros. Né? Foi até difícil conseguir falar isso com a cara séria. O que são punhos harmoniosos dos justiceiros? Cara, nessa época do final do século XIX existiam muitas assim, grupos que são definidos como comunidades secretas de artistas marciais, tá ligado? É uma coisa muito doida, a própria teoria, a própria explicação, mas basicamente o exército surge como essas pessoas que eram jovens, ou então camponeses, artesãos, esse tipo de figura, sabe? E tinha um caráter de ser assim, termos que, não sei se naquela época eram usados assim, mas hoje em dia as pessoas definem como anticristão, anti-imperialista e etc. Por quê? Porque eram essas comunidades bem tradicionais da China que queriam diminuir o poder de influência tanto do cristianismo que estava chegando na China nesse período, né, ao longo do século XIX, na realidade, né, e também queria diminuir o poder de influência das forças estrangeiras que estava cada vez maior, visto que essa guerra dá para dizer que foi uma das primeiras que iniciam, né, o pior período, assim, sabe, da história da China em questão de invasão, né, aquilo que é chamado como a partilha da China, de quando as potências estrangeiras da Europa chegaram lá e começaram a dividir e tomar controle de diversas partes do país. Então, no final do século XIX, até onde eu sei, isso não estava acontecendo de forma, assim, já oficial, né, mas já estava começando a ter essa presença, esse campo de influência, sabe? E esse levante dos boxers, inclusive, dá para ser considerado como algo que foi um bode expiatório para isso ter acontecido, sabe? Então pensem, vamos começar a tentar interpretar esse fenômeno, sabe? Essas comunidades de camponeses chineses, artistas marciais, sabe? Começam a ter um comportamento muito violento, muito agressivo. Tem alguns casos que dizem que eles matam, eles executam chineses cristãos e também missionários de outros países, sabe? Missionários que podiam ser ingleses, americanos ou de vários outros países da Europa, na realidade, né? Então, assim, começa, inicialmente, essa é o caráter por trás. E eu vou deixar bem claro também que uma das coisas mais fascinantes desse relato é que, assim, é o próprio registro mesmo, tá ligado? Dizem que esses sujeitos, né, esses membros dessas irmandades, não tinham acesso normalmente a armas de fogo, então muitos deles lutavam com armas brancas ou com mãos limpas, e parte do relato envolve dizer que eles acreditavam que eles seriam, assim, invulneráveis às armas das potências estrangeiras, tá ligado? Né, que o nome do exército que ia enfrentar esse grupo daí entrou pra história como a Aliança das Oito Nações. Então eu entendo que era 8 impérios, né, na sua maioria impérios, mas alguns já eram repúblicas, né, nesse período assim, que estavam se unindo para enfrentar um bando de camponeses lutadores de Kung Fu, tá ligado? Essa é a história, assim que pelo menos começa, sabe? Os números, inclusive, dessas sociedades são muito variados, e inclusive eu fico me perguntando como é que isso podia ser verificado, visto que eram sociedades secretas. Então qualquer dedução, qualquer número que aparece sobre essas pessoas parece meio complicado de acreditar como definitivo. E praticamente nada a respeito dessa guerra é definitivo, sabe? Só que assim, como se não bastasse isso, tem um agravante. Para começar, vamos refletir assim, como é que 8 impérios, né? Entre esses impérios tinha tanto assim Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, França, sabe? Bélgica,
Áustria, Hungria, eram literalmente as maiores potências da Europa nesse período, sabe? E América também, no caso, né, com os Estados Unidos. Então, assim, então, era muita gente de vários países diferentes, sabe, se unindo supostamente para vir defender essas pessoas cristãs que estavam sendo mortas por esses chineses extremistas, né? Eu até poderia entrar um pouco no caráter político, sabe, sobre se eu acho que é correto ou não correto, só que esse vídeo vai ter só 10 minutos, ainda tem que falar um pouco mais de questões mais assim, não vou nem dizer que são mais interessantes, mas pelo menos são mais curiosas do que as motivações políticas ou a legitimidade de um movimento desses nessa época do mundo, né? Mas então, pense que não era poucas pessoas que estavam querendo deter, enfrentar esses exércitos de lutadores de Kung Fu, só que assim, como se não bastasse essas pessoas que acreditavam ter esses poderes mágicos e juravam ter assim, sabe, dizem que antes de ir pro combate ou durante o combate envolvia também eles a entoar gritos, sabe, cantos e se curvar de forma violenta, enfim, isso a história comum dessa narrativa, sabe? Então entendo que é um fenômeno bem difícil mesmo de entender o que estava rolando na China durante esses 2 anos. Só que chega um momento que o exército imperial chinês, não todo, né, mas parte do exército imperial chinês, liderado por uma mulher que era conhecida como a imperatriz viúva Cixi, eu não sei se pronuncia o nome dela assim, C-I-X-I, na verdade ela também tem outros nomes também, esse foi o único que eu decorei, né, mas basicamente ela era uma viúva de um imperador que acredito que era da dinastia, deixa eu ver se é Manchu, se eu não me engano era a dinastia Manchu que estava no poder, não sei se Manchu é dinastia, né, porque é complicado conseguir acumular todo esse tipo de informação para conseguir contextualizar o ambiente. Mas basicamente parte da força imperial chinesa se aliou a esse exército, sabe, os punhos de seres harmoniosos, tá ligado? Então eu entendo que basicamente se tornou uma guerra de parte do Império Chinês contra essas potências estrangeiras. Só que não era só o Império Chinês, era o Império Chinês junto com esses artistas marciais, sabe? E outras divisões, assim, independentes que estavam respondendo ao Império Chinês nesse momento. Eu posso mencionar, por exemplo, um grupo que era chamado de Bravos de Kansu, sabe? Kansu Braves, que era um grupo de chineses muçulmanos, né? Que estavam lutando, inclusive, com armas de fogo mesmo, assim, com, até onde você tinha acesso a rifles, esse tipo de armamento, sabe? Lutando também do lado desse grupo do Império Chinês e mais os artistas marciais, tá ligado? Então, basicamente isso, tá ligado? Essa foi a cidade de revolta dos boxers, esse levante dos boxers. Durou 2 anos, eventualmente, né? Chegou ao fim, as potências estrangeiras conseguiram vencer, digamos assim, sabe? Essa imperatriz viúva desistiu para não prolongar o evento, mas só por isso ter durado 2 anos, é interessante imaginar o que aconteceu de fato, sabe? Porque a narrativa diz que eram só artistas marciais que acreditavam que tinham poderes mágicos. Eu estou fazendo essa pergunta várias e várias vezes, porque provavelmente eu vou tentar introduzir um tema mais conspiratório a partir disso. Tudo que eu falei até aqui não é nada conspiratório, são só fatos históricos que também não tem como ser verificados, tá ligado? Houve muita destruição também, sabe? Muito do norte da China nesse período começou a ser saqueado e seria saqueado durante décadas a fio, tá ligado? Então, utilizam esse tipo de evento para legitimar a presença, a influência, sabe? E até assim, assinaram um dos diversos tratados injustos que a China foi obrigada a assinar durante esse período, aconteceu no final dessa guerra, sabe? O Tratado dos Boxers, que também entrou para a história com esse nome estranho. Agora que eu me liguei que eu nem expliquei por que o nome é Boxer, né? Fazer o quê, né? Quem ouviu até o final vai descobrir. Basicamente, nessa época, os europeus, os americanos chamavam as artes marciais chinesas de boxe chinês, tá ligado? Porque o boxe era a arte marcial mais popular, provavelmente no mundo ocidental nesse momento, sabe? Então, para eles, Kung Fu era boxe chinês, então por isso que é levante dos boxers, rebelião dos boxers, mas esse também é um nome nada, tipo, que definitivamente não ajuda a tentar explicar o que rolou lá, sabe? E eu também não tenho certeza exata do que rolou lá, né? Mas eu acho curioso como que supostamente 100 ou 200 mil chineses praticamente assim desarmados, sabe, teriam conseguido enfrentar as forças de 8 impérios simultaneamente durante praticamente 2 anos. Parece que é uma história que realmente pode ter assim, mais algo por trás, tá ligado? Então, né, só para concluir, por que eu fiz questão de introduzir esse trecho sobre essa lógica conspiracionista? É só para reforçar que assim, a história sempre tem que ser olhada sobre um caráter crítico, analítico
e de vez em quando até mesmo conspiratório mesmo, visto que, né, assim como foi dito até mesmo na melhor obra de ficção de todos os tempos, que é One Piece, a história é feita pelos vencedores, né? Isso quer dizer que assim, a história sempre é uma fabricação, entendeu? É uma construção. Alguém está fazendo questão de esculpir, de destruir ou não certas coisas, de expor ou não certas coisas, sabe? De tomar ou não certas coisas. É isso que é assim que se faz a história, entendeu? Então, todo evento histórico pode ser visto de uma forma que seja uma espécie de recorte, sabe? Se eu entendesse mandarim e pelo menos conseguisse ler as fontes chinesas sobre descrevendo o que rolou nesse levante dos Boxers, eu estaria um pouco melhor informado, embora ainda assim eu não teria acesso a tudo, sabe? Para vocês terem uma ideia, essa dinastia que era representada pela Imperatriz Viúva era a dinastia de Qing, né? Com Q-I-N-G, não sei se era Xing que se pronunciava, né? Mas foi a única dinastia imperial da China, que durou um pouco mais até depois da morte dela, que foi em 1908, né? Essa foi a última família imperial da China. Então, assim, muita coisa definitivamente foi destruída, ocultada, saqueada no norte da China durante esse período daí, sabe? Na verdade, ao longo do século XX, entendeu? Então, isso, assim, não tem nada de conspiratório, é uma realidade que, infelizmente, sempre que a gente analisa eventos históricos, a gente tem que entender que a gente está vendo uma, assim, uma realmente, assim, um recorte, uma fração, sabe? Uma ideia específica que foi passada adiante por pessoas inseridas num contexto, num período com valores específicos. É sempre importantíssimo a gente, como alguém que está tendo acesso à informação feita por outras pessoas, utilizar desse raciocínio crítico, sabe? Reflexivo, realmente ponderar e tentar refletir de forma pragmática e objetiva o que aconteceu nesses eventos, sabe? Que tipo de guerra foi travada, quais eram as intenções, quais eram os armamentos, o que foi destruído ou não, sabe? O que foi apagado ou não, né? E, inclusive, sim, praticamente todos os boxers, até onde se sabe, foram executados ao final da guerra, sabe? Mesmo que os que não morreram no confronto, né? Muitos dizem que, inclusive, foi até o próprio pessoas do Império Chinês que não queriam que tivesse outra espécie de levante, sabe? Porque esse levante dos Boxers poderia ter se tornado uma, uma revolta antidinástica, né, caso não tivesse uma adesão do exército imperial também na causa. Enfim, então é uma coisa bem complexa, sabe? E mais do que complexa, é um evento misterioso, interessantíssimo, sabe? Que levanta a possibilidade do mundo inteiro ter travado uma guerra na China, né? E quando eu digo mundo, não é literalmente o mundo, mas muitas das potências que dariam forma ao que é o nosso mundo moderno, sabe, ao longo do século XX, sabe? Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, às vésperas da Revolução Comunista, sabe? Tava rolando todo esse confronto entre 8 dos maiores impérios do mundo contra um exército de chineses lutadores de Kung Fu. Bom, é isso aí. Quem assistiu até o final, então deixa um like, me segue aqui se tu estiver vendo no TikTok ou se inscreve no canal se for no YouTube. E valeu!